Estamos em busca da santidade. E na chamada para essa série, tem um versículo que ainda não foi lido aqui em nenhum dos nossos encontros. Ele está projetado ali, mas ele está tão pequenininho que eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1. 1 Pedro fica bem no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Então lemos em 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. Está escrito em Levítico 11, 44. Vimos que tudo começa no coração. O coração, que é a forma como a Bíblia chama a nossa mente, o coração é a fonte dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, e hoje veremos que também é a fonte das nossas palavras. Tudo está ali, e tudo começa nos pensamentos. E aí eu lhes pergunto, em relação a pensamentos e atitudes, como anda a sua busca pela santidade? Já estamos quase chegando na metade da quaresma. Será que alguma coisa já começou a acontecer na sua vida? Você já percebe alguma mudança, alguma diferença na sua forma de pensar, na sua forma de agir? Porque se nada estiver mudando, persistir num caminho que não traz mudança não me parece muito lógico. Precisamos parar, avaliar e, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nós precisamos nos questionar e levar a Deus as nossas dúvidas. Senhor, eu quero mudar. Eu quero que as minhas atitudes mudem. Eu quero que os meus pensamentos mudem. Me ajuda, Senhor. Né? A gente não pode se acomodar. Se você se acomodar, aí vida leva eu. Né? Você vai sendo arrastado pela vida e sem palavra ativa, sem voz ativa em quem você é e no que você faz. E hoje, essa terceira área tão importante na nossa relação não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos e as pessoas que nos cercam, que são as nossas palavras. Como eu disse, a origem natural das palavras está no coração, como Jesus disse em Lucas, capítulo 6, versículo 45, se você quiser ir lá, é um versículo apenas, eu vou ler para você. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. E aí o finalzinho do versículo eu vou projetar aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar falando o que você realmente está pensando. Você consegue segurar por um tempo e chega uma hora que dá aquela topada num pedregulho e aí a realidade se apresenta. Então, com tanto esforço, mantida sob controle, e aí pá, sai. Né? Agora, já que as palavras vêm do coração, nós poderíamos achar que basta resolvermos os problemas dos pensamentos, santificarmos os nossos pensamentos, que naturalmente as nossas palavras também seriam santificadas. Infelizmente não é assim. É necessário, sim, buscar uma mudança na forma de pensar para que você consiga mudar a sua forma de falar. É verdade. Mas, às vezes, nós adquirimos pela experiência, pela vida, uma série de vícios de linguagem, vícios na forma como nos comunicamos com as outras pessoas. E isso nem sempre passa com facilidade. Nem sempre você consegue mudar. Seus pensamentos estão mudando, mas a forma como você fala continua
desagradando a Deus, sendo diferente daquilo que o Deus quer por você. Então, um exemplo é quando você fala uma coisa, porque você entende que aquilo que você está falando é aceito pelas pessoas, mas você não vive aquilo que você está falando. Isso é um exemplo. Tem outros, como veremos. Como é que se dá, qual o nome que se dá para a pessoa que faz uma coisa, mas fala outra? Hipócritas. Hipócritas. Lá em Lucas, capítulo 12, na segunda metade do versículo, Jesus disse para os seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E para ficar mais claro para os discípulos dele, e vamos pegar uma carona aí, para ficar mais claro para nós também, em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3, Jesus disse à multidão e seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Hipocrisia. Então, Jesus falou para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e diz que a atitude típica do fariseu é dizer uma coisa, mas fazer outra. É pregar algo e não aplicar aquilo à sua própria vida. De certa maneira, é muito conhecido hoje em dia como papo de político, né? Porque o político fala, e você vai ver que não é nada daquilo. É tudo mentira. Né? Então, infelizmente, temos visto isso. Hoje não há mais, né, o partido dos fariseus, mas a hipocrisia continua. E nós, como seguidores, discípulos de Jesus, nós temos que ouvir as palavras do Mestre. E ele falou para que tivéssemos muito cuidado com essa atitude. A hipocrisia de falar uma coisa e fazer outra. E aí eu pergunto para você, não precisa responder não, mas pense nisso. Como é que tem sido a sua atitude em relação, nessa correlação entre o fazer e o falar? Você tem sido coerente ou você tem sido incoerente entre prática e palavras? Pense um pouco nisso. Porque há um risco muito grande quando assumimos de uma forma contínua em nossas vidas essa dicotomia de fazer uma coisa e falar outra. Isso acaba gerando uma cisão, uma ruptura na nossa mente. A gente começa a ser uma pessoa de mente dividida. Isso, na própria psicologia, tem sido cuidado, porque leva as pessoas, em última análise, a uma ruptura tão intensa que a pessoa chega a ficar esquizofrênica, porque vive uma coisa e fala outra, e aquilo leva a pessoa a ter quase que dupla personalidade. Só que, olha só, uma das propostas humanas, então, falar uma coisa e fazer outra é ruim, reconhecidamente ruim, até por quem não acredita em Deus. Só que a solução que muitas vezes a nossa sociedade apresenta para as pessoas, para acabar com o problema dessa ruptura, dessa incoerência, é pior, é um remédio pior do que o próprio problema. Que é o seguinte: se você está sentindo alguma coisa e falar diferente do que você está sentindo está te trazendo uma certa angústia, então chuta o balde, fala o que quiser, fale tudo. Não se contenha nas suas palavras. Só que, gente, isso de você pegar as suas palavras e utilizá-las de forma descontrolada, deixar fluir o que vier à sua mente, eu chamo isso de sincericídio. Porque você não está matando só a você mesmo, não. Você está matando, assassinando os seus relacionamentos. Porque as pessoas não querem ouvir tudo o que você pensa. Muito menos o que você pensa sobre elas.
Então, não é que você vá dizer para a pessoa uma coisa quando você pensa outra. Óbvio que não. Aí é hipocrisia. Mas o oposto também não vale. Eu não vou simplesmente sair dizendo tudo para a pessoa. Há necessidade de equilíbrio. Equilíbrio, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. E onde está o equilíbrio? Nós cremos que podemos encontrar o caminho do equilíbrio nas nossas palavras, entre o fazer e o falar, na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que precisamos santificar as nossas palavras. É uma atitude intencional, que parte dos pensamentos, sim, mas que exige da gente uma atenção especial no que falamos. E aí eu pergunto para você, nós veremos aqui 3 áreas da comunicação verbal que são muito problemáticas, segundo a palavra de Deus e segundo o bom senso. Né? Tem várias outras, mas vamos ficar reduzidos a 3. Mas eu pergunto para você, na prática, quais têm sido as tuas palavras? Quando você fala, as suas palavras são verdadeiras ou são falsas? Elas são suaves ou são agressivas? Como você tem se posicionado, se comunicado com as pessoas? Pensa um pouquinho nisso. E a primeira área da nossa comunicação, das nossas palavras, que precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus ela é muito categórica sobre isso. É a mentira. Então, nós vemos Paulo falando aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Ou seja, vocês abandonaram a natureza humana, ou pelo menos deveriam ter abandonado, e na natureza humana está intrínseca a mentira. É natural do ser humano mentir. Tanto é natural que você pega uma criança pequena, como aquelas que estavam aqui na frente, derrubou alguma coisa no chão, pá, quebrou. O que houve? Ah, caiu. Quem que derrubou? Ah, ninguém. Criança pequena, cara, ninguém ensinou para ela a botar a culpa no outro, a dizer que não fui eu. Né? Criança com o biscoito dentro da boca, você está comendo biscoito? Tu não. Isso é natural do ser humano, isso. Mentir para tentar fugir da responsabilidade. Mas isso desagrada a Deus, isso é característica da nossa velha natureza. E aí, Paulo continua falando, é que este novo homem, do qual nós estamos sendo revestidos, ele é renovado em conhecimento à imagem do nosso Senhor. E é exatamente isso que estamos buscando. Ao buscar a santidade, nós estamos buscando ser mais parecidos com Jesus. Só que, hoje em dia, a mentira praticamente virou padrão. Tem gente que chama a mentira de lubrificante social. Se você não usar a mentira, você vai ter um monte de problema. Então, é melhor falar a mentira mesmo. Se pegar, pegou. Todo mundo está vendo que a pessoa está mentindo, ela continua mentindo e fica tudo por isso mesmo. Então, vou mentir também. Está generalizado na nossa sociedade o uso e abuso da mentira para explicar as coisas, para tentar se safar de qualquer problema. Mas, gente, Jesus foi muito enfático. Está em João capítulo 8. Abra lá, por favor. João capítulo 8, versículo 44. Porque essa eu não vou projetar, não. Só o finalzinho. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o diabo é mentiroso, pai da mentira. A mentira, meus irmãos, é do diabo, não é de Deus, não tem mentirinha branca. Mentira é mentira. Lógico que tem mentiras que podem trazer consequências terríveis, e outras nem tanto, mas ainda assim são mentiras. E quando nós utilizamos a mentira como uma estratégia de comunicação, nós estamos destruindo os nossos relacionamentos. Quem aqui que não conhece uma pessoa mentirosa e que você não pode confiar nela? Sandro, você vai fazer isso? Vou. Aí na hora você pensa, cara, está mentindo. Não vai fazer. Você conhece o cara, você sabe que o cara é mentiroso. Percebem que você destrói a capacidade das pessoas de confiarem em você. Então, eu creio que todos nós aqui já passamos por situações constrangedoras de sermos desmentidos. É natural. Você está mentindo, um dia você é desmentido. O problema é que as pessoas estão... A nossa sociedade está adoecendo de uma tal maneira que as pessoas já não sentem mais vergonha em serem desmentidas. Todo mundo faz. E aí está todo mundo nessa e você começa a não poder confiar em ninguém. Então, isso é muito louco, muito louco. E uma das mentiras do diabo é que os fins justificam os meios. Não, se o fim é bom, se o que eu quero é bom, não importa o que eu fizer no meio do caminho. Nem que eu tenha que destruir toda a oposição que se levantar contra mim, mas é para o bem. Então, tudo bem. Gente, isso é do diabo, isso é mentira. Não tem como você ter um resultado bom se o caminho que você está usando para chegar nele é falso, é errado. Não está certo isso. Quem é que não lembra daquela situação em que uma pessoa filmou, né? Era um grupo de funcionários públicos lá de Brasília e tinha chegado uma mala de propina. Aí colocaram uma mala de propina em cima da mesa e uma daquelas pessoas chegou e falou assim, vamos agradecer a Deus pela bênção. E aí fizeram, e aí a pessoa que estava filmando, ia filmando um a um, né? O X9 que estava ali no meio. E foi um a um filmando as pessoas, você via o constrangimento no rosto de algumas daquelas pessoas. E outras não estão nem aí. Todo mundo faz. Tem até um ditado que diz que errado não é roubar, né? Errado é não conseguir levar. Então, olha só como a sociedade vai minimizando o efeito das coisas. Gente, agradecer a Deus pelo roubo, isso é loucura, loucura. E a mentira, ela vai destruindo a nossa capacidade de perceber a verdade. Então, se a mentira é tão ruim, qual é o antídoto para a mentira? A verdade. Então, quando os discípulos de Jesus perguntaram para ele, num determinado momento, está lá em João capítulo 14, versículo 6. Quando perguntaram para ele qual era o caminho para o paraíso, né? Porque Jesus estava dizendo, olha, eu estou indo para o Pai, e vocês não me verão mais, mas depois vocês me verão, e vocês sabem o caminho. E aí Tomé, sempre ele, né? Ou era Tomé ou era Pedro, eles se revezavam para ver quem fazia pergunta, né, impertinente. E aí o Tomé vira, mas, mestre, como é que a gente vai se encontrar com o senhor? A gente não sabe qual é o caminho. E aí ele deu essa resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não consegue ir a Deus se não for através do caminho para Deus, que é Jesus. Não há outro caminho, só Jesus. E a verdade, meus irmãos, segundo essa fala de Jesus, no qual acreditamos, ela não é uma ideia. A verdade não é uma ideologia. A verdade não é uma aspiração. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E é impossível trilhar o caminho como discípulo de Jesus, o caminho da vida como discípulo de Jesus,
se nós não andarmos em verdade. Porque se o caminho é Jesus e eu quero trilhá-lo, eu não tenho como trilhar o caminho que é Jesus se não for por meio da verdade que é Jesus. Não tem como, não dá. É como você tentar ir para Niterói pegando a Dutra. Você não vai para Niterói saindo da Zona Sul pegando a Dutra. Não vai. Você está indo no caminho errado. E pode estar lá, poxa, que legal, esse caminho está tão legal. Não estou precisando pegar a ponte. Só não vai chegar lá. E, infelizmente, muita gente está vivendo a sua vida desconectado do fato que, se você não buscar, eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir ficar sem mentir. Tá? Eu me esforço muito para não mentir, porque tomei uma pancada muito feia quando tentei me safar de um problema lá na escola naval com uma mentira. Eu fui pego na mentira, fui desmentido e quase tomei uma cadeia. Então, ali eu aprendi. Não, esse negócio de mentira é do diabo. Não quero mais isso para mim. E, realmente, eu me esforço bastante para não mentir. Muito. De vez em quando acontece. Quando eu percebo, aí eu, peço desculpas para a pessoa. Desculpa, foi mal. Não é isso, não. E aí me corrijo. Não é isso, não. Porque, às vezes, a gente fala as coisas assim, é mais rápido do que nós, né? Caraca, não devia ter falado isso. Agora já falou. Né? Tem um provérbio que diz que a palavra lançada é igual flecha. Já foi, já foi. Você não tem como mais segurar. Então, cuidado antes de falar. Né? O antídoto para a mentira é Jesus. Ele é a personificação para a verdade. Encha sua mente com as palavras de Jesus. E você vai encontrar nele forças para ser verdadeiro nas suas palavras. E aí vem o segundo problema. A reclamação. A reclamação. Vocês já viram aquele filme, O Advogado do Diabo? Né? Que é o De Niro que faz o diabo, né? É o De Niro. Que aí ele vira Não, é o Al Pacino. Al Pacino, eu sempre confundo os dois. Que ele chega no final do filme e diz, vaidade, meu pecado preferido. Pois o meu pecado preferido é reclamação. Tá? Então, cuidado. Se eu estou reclamando muito, é porque provavelmente eu não estou bem, não. A Alba sabe, minha esposa, sabe muito bem que quando eu estou meio ranzinza, é porque o meu relacionamento com Deus não está bom. Né? E aí eu digo brincando que eu gostava, quando era criança, daquele personagem, o Mutley, né, que vivia reclamando, né, ou da hiena, que vivia dizendo que ia dar tudo errado. Né? São os desenhos de gente de 60 anos, tá? Desculpe, mas era o que eu assistia. Né? Eram os meus personagens. Mas, gente, olha só o que Paulo falou para Coríntios. Primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Caraca, coisa pesada, de onde veio isso? Isso veio de Números, capítulo 11. Porque os israelitas, depois de saírem do Egito, começaram a reclamar de tudo. Reclamavam de tudo. Está com fome? Estou com fome, toma comida. Que bom, temos comida. Legal. Mas é sempre a mesma comida? Não tem outra, não? Tá bom, toma outra comida. Mas só que cada vez que eles reclamavam, eles até recebiam o que eles pediam. Só que junto recebiam uma pragazinha básica para levar uma meia dúzia ali. Entendeu? Está aqui o anjo destruidor. Vá lá em Números 11 que você vai ver isso. Então, Deus é pai. Mas todo bom pai, ele dá uma cutucada no filho para acertar o rumo dele. E o que Deus faz conosco é isso. Ele nos castiga, nos pune, mas não é para nos destruir, é para nos consertar, para corrigir o nosso caminho. Não vai por ali, não. Pois já falei, não vai por ali. Pronto, aprendeu. Não vai. Aliás, eu vi um videozinho, até mandei para a Alba, achei sensacional. A criança não queria comer. Aí o pai fez um esquema com a mãe. A mãe chegou, ofereceu a comida para o pai, aí ela foi, deu um tapinha, de leve, mas deu um tapinha na cara dele.
Aí ela foi de novo com a colher, aí ele abriu e aceitou a colher de comida. Aí ela foi, e a garotinha, você viu no vídeo a garotinha olhando assim, sabe, olhão regalado. Aí a mãe foi assim para ela, ofereceu a colher, ela abriu a boca na hora. Nem tocou na criança. Mas é o exemplo. Então, gente, eu não estou advogando aqui por violência doméstica, não, tá? Por favor, não me levem a mal no que eu estou falando, né? Mas nós temos que impor limites aos nossos filhos, se queremos que eles cresçam como pessoas equilibradas, né? Respeitadoras dos outros. Então, não se queixe, porque pode trazer problema para você. Não assuma essa atitude verbal de reclamar de tudo o tempo todo, né? E o problema maior ainda da reclamação é que te torna uma pessoa permanentemente insatisfeita. Você nunca está satisfeito com nada, porque está tudo ruim. Pô, tá bom, mas podia estar melhor, né? Pô, já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Tá bom, não tá bom? Mas podia estar melhor. É claro que podia, mas podia estar pior também, né? É a história do copo meio cheio e meio vazio. Ele branco assim não adianta muito, não. Mas você olha para o copo, o copo está meio cheio. Que legal, tem metade do copo de água. O copo está meio vazio. Pô, já foi embora a metade da água. Eu aqui, estou no 60. Pensar que não é nem meio, né? Porque quase ninguém vive 120, né? Então, já passei da metade. Vou o quê? Vou chorar pelos 60 derramados? Não, eu vou ansiar pelos sei lá quantos que Deus tem para mim pela frente. Espero que muitos. 60 não, que é demais. No máximo 30. Até os 90 acho que dá para segurar. Mas, se Deus permitir, né? Se eu aguentar, né? Você vai aguentar? Vai aguentar até os 90? É difícil. Ela já falou que é difícil. Mas o antídoto para a reclamação é a gratidão. Gente, a gratidão é transformadora. Quando você assume uma postura verbal de ser uma pessoa grata, você agradecer as pessoas porque abriu a porta para você. Obrigado. Hoje, já notaram que hoje em dia ninguém agradece mais nada, ninguém dá bom dia, boa noite. Eu estou falando no prédio, não estou falando no meio da rua. No prédio, você abre a porta para a pessoa passar, a pessoa passa por você, você fica parado, olhando. Zero resposta. Zero. Aí, vou gravar a face dela, da próxima vez não abro a porta. Não, eu vou abrir a porta de novo da próxima vez. Mas, gente, a atitude de gratidão, ela é transformadora. Eu citei pela manhã um livro, esqueci de ver qual era o nome da autora, mas o nome do livro é Gratidão. E é um livro belíssimo, uma moça com uma vida dificílima, lá do interior dos Estados Unidos, lugar frio, acidente na família, morte na família, muita pobreza. E a vida da moça era muito ruim, muito ruim. Aí, um belo dia, ela, não lembro como, não lembro porquê, decidiu que, ao invés de reclamar de tudo aquilo que estava acontecendo com ela, e tinha muita coisa ruim acontecendo com ela realmente, ela ia mudar o seu olhar para buscar alguma coisa pela qual agradecer. E começou a escrever. Se não me engano, alguém disse para ela, escreva os seus motivos de gratidão. E ela foi escrevendo, e depois ela pegou esses escritos dela, né, esses rascunhos dela, e transformou nesse livro. Só que entre os motivos de gratidão, ela ia explicando o porquê daquilo. Gente, o livro é maravilhoso. Você vê a transformação da pessoa e você sente que você quer aquilo também. Poxa, eu quero essa transformação. Eu quero me tornar uma pessoa muito melhor. E realmente a vida dela melhorou significativamente. E os problemas continuaram, exceto a falta de grana, que ela vendeu o livro, vendeu bem pra caramba, então grana não era mais problema. Mas outros problemas ela continuava tendo. Então, meus irmãos, a atitude de gratidão, ela é o maior antídoto para a murmuração, que é esse negócio de ficar reclamando de tudo e de todos o tempo todo.
E aí nós vemos Paulo, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras versões mais antigas, em tudo dai graças. Você não vai dar graças a Deus pelo problema, mas você vai dar graças a Deus no problema. Eu estou vivendo um problema. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está me sustentando no meio desse problema. Eu estou atravessando um vale da sombra da morte, tenebroso, mas eu dou graças a Deus porque eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, como está lá no Salmo 23. É o Senhor quem nos conduz. Então, não olhe para as sombras que o cercam. Olhe pela fé, com os olhos da fé, pela luz que é Jesus e que está junto de você. Então, esse tipo de mudança de atitude é fundamental. Se você focar naquilo que Deus está fazendo por você naquele momento, independente dos problemas todos que você tenha, você vai começar a desenvolver essa atitude de gratidão. As suas palavras vão começar a refletir essa mudança e você vai ser uma pessoa mais agradável. As pessoas vão gostar de estar com você, né? Eu tenho um colega de turma chamado carro-bomba, porque ele explode sem aviso quando você passa perto dele. Cara, ninguém gosta do carro-bomba. Ninguém quer passar perto do carro-bomba. Todo mundo mantém distância do sujeito. Agora, se você é uma pessoa que tem uma fala legal, que você procura ver o lado positivo das coisas e tudo, não é ser poliana. Não estou falando de negar a realidade, não, até porque negar a realidade é mentira e também não resolve o problema. Busque no Senhor essa gratidão transformadora. Um excelente exemplo. Abre no Salmo 100. Davi era um homem que sabia agradecer a Deus. Ele agradecia a Deus por tudo. Em meio a todos os problemas, ele estava lá dando graças ao Senhor. Perseguido por Saul, ele estava dando graças a Deus. Não é à toa que ele era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Então fica a dica, né? Se você quiser agradar a Deus, seja grato. E você estará agradando ao Senhor. E lá no Salmo 100, é um salmo curtinho, apenas 5 versículos, Davi diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Isso é ótimo, ó. Reconheça que Ele, o Senhor, é o nosso Deus, mesmo no meio do problema. Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças, bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. A gratidão aproxima a gente do coração de Deus. E aí, temos mais um pequeno vício. Dava até para terminar agora, né? A gente já sai bem, mas só que tem mais um que eu senti que eu não devia deixar de falar, que é a imoralidade. Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Gente, infelizmente, assim como a nossa sociedade está descambando para o uso indiscriminado da mentira, também está descambando para o uso indiscriminado das obscenidades. Eu ando muito de ônibus e muitas vezes eu estou no ônibus quando entram alunos, né? Eu sei que são alunos jovens, porque estão de uniforme escolar, né? Porque senão teria que pagar passagem. Então, está lá de uniforme, dentro do ônibus, e eu não tenho como não ouvir, porque normalmente falam muito alto. Eu falo alto, mas a garotada de hoje fala muito alto. Deve ser todos surdos, não sei. Mas aí ficam falando alto pra caramba,
e só palavrão, só obscenidade. É um xingando o outro, um mandando a mãe do outro para não sei aonde. Cara, não vou ficar repetindo isso aqui. Certamente você já ouviu. Gente, não é legal isso. Não é legal. E olha, eu não sou pudico, não. 39 anos de marinha. Tá? Lá, palavrão é vírgula. Então, eu estou muito acostumado com palavrão. Na verdade, é uma questão que eu tenho que tomar cuidado também. Você está lá no teu carro, ontem, estava no carro, fui entrar à esquerda. Quando fui entrar à esquerda, veio uma bicicleta. Na contramão, entrou na minha frente. Caraca, quase que eu atropelei o moleque. Taquei-lhe o pé no freio, tudo que estava no banco de trás foi para frente, aquela loucura. Aí o cara de trás ficou brabo comigo, porque eu meti o pé no freio e botou a mão na buzina. Aí é demais para mim, entendeu? Aí eu não aguentei. Graças a Deus o carro estava fechado, ar-condicionado ligado, ninguém ouviu. Sai! Às vezes sai, percebe? Mas aí você... Senhor, misericórdia, me perdoa, Senhor, me perdoa, meu linguajar chulo, né? Essa palavra é antiga, né? Então, aliás, por palavra antiga, as versões antigas desse texto de Efésios 5:4 falam em chocarrice. Eu nunca consegui descobrir o que era, até ver a nova versão, né? Que fica mais fácil. Gente, olha as músicas. Hoje de manhã eu comentei, né, que eu sou dos anos 80, eu sou do tempo do rock. Né? A gente ouvia muita música, algumas eram até com umas letras bem barra pesada, né? Mas, cara, nada se compara ao funk. Nada. Não tem nada que se compare ao funk. Entendeu? Né, aquela determinada cantora, que eu não vou dizer o nome, que todo mundo sabe qual é, né, que é a promiscuidade em pessoa. Né? Tem outra, a MC alguma coisa, que é pior ainda. Parece que elas ficam competindo para ver quem é mais promíscua do que a outra. Cara, e elas ganham muito dinheiro com isso. Ou seja, você vê que a garotada quer mais promiscuidade mesmo, quer mais obscenidade. Tanto que fica ali o pessoalzinho no ônibus falando. Eles estão falando o que estão ouvindo. Então, se você ficou ouvindo esse tipo de coisa, você vai reproduzir esse tipo de coisa. Não tem como você evitar. Portanto, qual é o antídoto para a imoralidade? A pureza. Guardar o seu coração dessas influências nefastas da natureza humana. Não tem como você evitá-las, mas você pode se precaver contra elas. Se precaver contra a mentira, se precaver contra a murmuração e se precaver também contra as obscenidades, contra a imoralidade de uma forma geral. E João, na sua primeira carta, está lá no finalzinho da Bíblia, se você quiser abrir, capítulo 3, versículo 2, ele disse: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Jesus ascendeu aos céus, em corpo glorificado. Os discípulos ficaram ali olhando, está no início de Atos 1:8, subindo aos céus. Ele está nos céus, mas ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E vai voltar nesse corpo glorificado, cercado de anjos. Uau! E nós seremos transformados. A Bíblia não fala que a gente vai virar anjinho flutuando com toguinha branca e auréola na cabeça, tocando harpa. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós receberemos corpos glorificados como o do Senhor. Jesus, quando ressuscitou, ele atravessava a parede. Ele aparecia e desaparecia. Mas as pessoas tocavam nele e ele tinha corpo. Tomé, sempre ele. Eu não acredito. Não estava lá, né? Perdeu. Não acredito. Só acredito vendo. Então tá bom. Aí Jesus aparece de novo. Está todo mundo trancado dentro de um quarto. Jesus aparece no meio deles. Paz esteja com vocês. Tomé, dá o teu dedo aqui. Tocou. Aqui, ó. Tocou aqui na mão.
Você acredita agora? Agora eu acredito, Senhor, se ajoelha, Senhor, Deus meu e tal. Né? Para o pessoal que diz que Jesus nunca se colocou como Deus, é só ler essa parte aí que vê que ele, efetivamente, Tomé se ajoelhou e disse que Jesus era Deus. E Jesus aceitou. Então, ele se considerava Deus, sim. Mas, aí Jesus diz para ele, você acreditou porque viu? Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Bem-aventurado você que não viu, mas acredita. Então, a fé para acreditar que Jesus está conosco e que Ele é puro e que nós nos revestiremos do mesmo corpo que Ele tem. Gente, é fantástica. E aí, a gente vê o versículo 3. Todo aquele que tem essa esperança da semelhança com Jesus, purifica-se a si mesmo como ele é puro. É uma consequência. Se você crê que um dia Jesus vai voltar, se você crê que um dia você estará diante do trono da glória, que a palavra de Deus diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, se você crê nisso, você naturalmente vai buscar, vai se sentir estimulado a buscar a purificação, inclusive das suas palavras. É como disse Paulo, já indo para o final, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Abra, por favor. Essa eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e falem essas coisas. Essa recomendação é a que nos permitirá purificar, santificar as nossas palavras, removendo a mentira, a murmuração e a imoralidade. E falarmos como Jesus falava. É isso que nos permitirá a fé de que seremos semelhantes ao nosso Senhor. E eu quero orar por você, porque eu tenho as minhas dificuldades no falar, como até confessei aqui para você. Talvez você tenha outras dificuldades, e eu quero orar por você. Não vou perguntar qual é a sua dificuldade, mas para servir como estímulo, para você fazer um esforcinho para dar uma melhorada, Mateus capítulo 12, versículo 36. Olha só o que Jesus falou. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, aquele momento em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele é o momento do juízo. No momento do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E as mulheres também, tá? Então, cuidado com as suas palavras. Quer ajuda? Quem quer ajuda nisso aí? Então, vamos ficar de pé todos, por favor, e vamos pedir a ajuda de Deus para Ele nos capacitar a transformar as nossas palavras.